Quero compartilhar com vocês nesta manhã um texto que está escrito no livro de Filipenses, capítulo 4, os versículos de 1 a 7. Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo, firmes no Senhor. Peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos, perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Vamos orar. Obrigado, Pai. Precisamos da Tua direção sempre e que não sejam palavras apenas humanas, mas palavra principalmente do Senhor, ó Deus, profetizando sobre nós o Teu querer através do Teu Santo Espírito. É a oração que lhe faço em nome de Jesus. Amém. O livro de Mateus tem aqueles escritos sobre as bem-aventuranças, muito importante, bem-aventurados, bem-aventurados, bem-aventurados. E aí o comportamento que a gente tem que ter para ser um bem-aventurado. Muito importante isso. Eu sempre quando leio e fico pensando na tradução desta bem-aventurança, bem-aventurados, ou seja, felizes, 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 né? E aí, na verdade, não existe na língua portuguesa uma palavra que exprima com profundidade semântica, a profundidade de significado, esse termo bem-aventurado, né? E que quando é extraído do texto original, a palavra referente lá no original grego é makarios. Makarios significa algo que vai um pouco mais fundo, né, no entendimento do que seja bem-aventurados. E ele vai falar de um estado de satisfação plena, a qual não pode ser desestabilizada por fatores externos. Né? E é uma felicidade que, na verdade, não tem fim. Uma felicidade que, quando brotada dentro do coração pela presença de Jesus, ela nunca acaba. Né? Não é como a música de Antônio Carlos Jobim e Vinícius de Moraes, quando diz: tristeza não tem fim, felicidade sim. Makarios é a expressão que fala de uma felicidade inexplicavelmente sem fim. Uma felicidade grande, uma felicidade superlativa, uma felicidade enorme. Por isso, eu quero fazer uma pergunta para você. Você é feliz? Você é uma pessoa feliz? E essa pergunta, você é uma pessoa feliz, é um tipo de pergunta
que nos põe para pensar, não é mesmo? Mas é uma pergunta também que a gente não precisa ter pressa para responder. Porque ela não é tão simples e nem tão óbvia como parece. Certa vez uma pessoa visitando uma missão na África do Sul procurou a esposa de um dos missionários que estavam lá e perguntou a ela: você é submissa ao seu marido? E aquela mulher deu uma resposta muito inteligente. Ela respondeu assim: eu posso lhe garantir que o meu marido me ama. Mas se eu sou submissa a ele, essa pergunta não tem que ser feita a mim, tem que ser feita a ele. Achei muito inteligente a resposta dessa mulher. Então ele mudou a pergunta. O seu marido pode garantir que você é uma pessoa feliz? E essa é uma pergunta que soa para nós hoje. Sua mulher pode garantir que você é um homem feliz? Provérbios capítulo 31 diz que os filhos da mulher virtuosa levantavam e diziam: minha mãe é uma mulher feliz, minha mãe é uma mulher ditosa. Seus filhos podem dizer isso a seu respeito? Seus pais podem dizer isso a seu respeito? Seus parentes podem dizer isso a seu respeito? Os seus colegas de trabalho podem dizer isso a seu respeito? É provável que a essa altura aqui, você já esteja criando alguns mecanismos de defesa no seu coração, não é? Dizendo assim, o pastor está fazendo esse tipo de pergunta: você é feliz, uma pessoa feliz? É porque ele não conhece a minha história, porque se eu contar a minha história para ele, ele vai estribuchar no chão de tanto chorar. Até pedra vai chorar. Ou você pode dizer: mas dá para ser feliz hoje? Num mundo de tanto terrorismo, de tanta violência, de tanta insegurança, guerra, maldade, dá para ser feliz? E quando eu penso isso, vem a mim o fato de Paulo, quando ele escreveu essas palavras, porque ele não estava hospedado no hotel de luxo de Roma de 6 estrelas. Ele estava preso e algemado em Roma. E aí ele escreve essas palavras do versículo 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Eu quero pautar nesse versículo aqui a nossa fala, porque você é feliz? E aqui esse alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Quando ele está falando isso, ele não está dizendo como uma opção, ele está falando como uma ordem, é um imperativo. Vivam alegres. A alegria do cristão não é opção. Você e eu não temos o direito de sermos uma pessoa triste, de sermos uma pessoa acabrunhada, porque ser uma pessoa triste é um pecado. O evangelho que nos alcançou
Ele é o quê? Boa nova do quê? De grande alegria. Não é assim que diz o texto? Boa nova de grande alegria. E quando você recebe a presença de Cristo no coração, você decidiu por Ele, você recebeu a Cristo, o que aconteceu com você? O Espírito Santo veio habitar em você, porque a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e junto com o Espírito Santo vieram todos os frutos do Espírito Santo, e um deles é a alegria. A alegria. A ordem de Deus é: alegrai-vos. E a alegria do Senhor é a nossa força. Agora, uma pergunta básica. Você tem problema na sua vida ou só eu é que tenho na minha? De vez em quando alguém fica doente na sua casa? De vez em quando ou de vez em sempre, o dinheiro ficou curto lá? Quando Paulo diz, alegrem-se sempre, o que ele estava dizendo? Ele está dizendo que a alegria do cristão é ultra circunstancial. Estar feliz quando tudo está bem, até quem não crê em Deus fica. Até um ateu. Agora, o grande desafio é ser uma pessoa feliz apesar das circunstâncias adversas. Notem, eu não fiz a pergunta para você nesta manhã se você está feliz. Eu fiz a pergunta: você é feliz? Você é uma pessoa feliz? Eu não sei se vocês já ouviram a história de um homem chamado Horácio Spafford. Este homem, ele foi um rico advogado do século XIX e viveu na cidade de Chicago. Esse homem tinha 5 filhos, 4 meninas e 1 menino. Ele sofre um golpe terrível quando seu filho caçula morreu. Se não bastasse essa tragédia, quando aquele grande evangelista Dwight L. Moody passava por Chicago numa campanha de avivamento, naquela época ele muito amigo de Moody, naquele momento que estava acontecendo isso, houve um grande incêndio na cidade de Chicago. E Spafford perde grande parte da sua riqueza por conta desse acidente. E aí então, depois passado um tempo, ele resolve ir com a esposa e suas 4 filhas para a Inglaterra, para um grande congresso de avivamento que ia acontecer no século XIX, onde o seu amigo Moody iria estar conduzindo aquele congresso. E lá, quando chegou o tempo, na véspera da viagem, ele não consegue embarcar. Ele enviou a mulher e as 4 filhas para Nova York para pegar o navio até a Inglaterra. E esse navio sofre um acidente. Ele naufraga, deixando 292 pessoas mortas. A sua esposa lhe mandou um telegrama. E o telegrama dizia assim: salva, porém só.
as 4 filhas morreram nesse naufrágio. Ele pede ao comandante, quando ele pôde ir resgatar a esposa, mostrar o local do acidente. E quando chegaram àquele local, aquele lugar, as ondas batiam no seu barco, no seu navio. E ele pede ali ao comandante para parar exatamente naquele local. E ali ele recebe de Deus uma poesia, um hino. E ele escreve aquele hino, o único hino que ele escreveu, que ficou conhecido mundialmente. E o hino dizia assim: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja onde for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Na língua inglesa, a tradução original é: está tudo bem com a minha alma. Está tudo bem com a minha alma. Um pai que contempla a morte de 4 filhas não está feliz. Mas se ele tem a Jesus, ele é feliz. Por quê? Porque a felicidade do cristão não é um sentimento, não é uma emoção. A felicidade do cristão não é apenas a presença de coisas boas ou a ausência de coisas ruins. A felicidade do cristão é a presença de Jesus na sua vida. Você tem a Jesus? Se você tem a Jesus, você é a pessoa mais feliz do mundo. Se você não tem, você pode até ter momentos de felicidade. Porque felicidade, ele tem um nome e ele tem um endereço. É Jesus, o Senhor. É Jesus e somente Jesus. Mas importante saber é que muitos cristãos que são salvos pela graça de Deus não estão desfrutando desta alegria. Basta você olhar o semblante de alguns cristãos. Basta você conversar com alguns crentes que parece haver uma onda de tristeza rondando ali. Essa carta de Filipenses fala muito de alegria. Mas em cada capítulo dela, ela menciona um inibidor de alegria. Um bloqueador de alegria. Quem que está tentando tirar a sua alegria hoje? E eu queria identificar este inibidor de alegria. O versículo 1:12 diz assim, de Filipenses: quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. As coisas que me aconteceram são circunstâncias. E o primeiro inibidor de alegria são as circunstâncias. As circunstâncias da vida, elas vêm para abafar, para tirar, para roubar, para anular a sua alegria. Sabe por quê? Porque as circunstâncias acontecem com você, querendo você ou não, gostando você ou não, planejando você ou não.
As circunstâncias da vida, elas vêm. É um acidente grave, é uma doença súbita, é um divórcio traumático, é um luto doloroso, é uma traição amorosa, é um prejuízo financeiro, é uma situação que você nunca pensou enfrentar na vida, mas está enfrentando. Circunstâncias. Quando Paulo diz assim, meus irmãos, quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, do que ele está falando? Que circunstâncias são essas? E Paulo, então, podia resumir e explicar essas circunstâncias. Ele podia dizer assim, olha, eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui esquecido em Tarso, eu fui apedrejado em Listra, eu fui açoitado em Filipos, eu fui escorraçado em Tessalônica, eu fui enxotado em Bereia, eu fui chamado de falastrão em Atenas, eu fui chamado de impostor em Corinto, eu enfrentei feras em Éfeso, eu fui preso em Jerusalém, fui acusado em Cesareia, eu sofri um naufrágio em Roma, indo para Roma. Eu fui picado por uma serpente na ilha de Malta e eu cheguei preso e algemado em Roma. Mas eu quero que vocês saibam que essas coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho. Por que Paulo? Porque Paulo, ele não crê no acaso. Ele não crê em azar. Paulo, ele sabe que antes é a mão de Deus que dirige o destino dele. Porque ele está preso em Roma, 3 coisas aconteceram ali. Primeiro, as igrejas foram mais encorajadas a pregar quando viram Paulo preso, trabalhando muito mais do que eles. Quando Paulo era preso, ele entendia que tinha mudado só o campo missionário dele. Mas ele continuou trabalhando na missão. Segundo, porque Paulo estava preso, toda a guarda pretoriana tomou conhecimento do amor de Jesus, através dele. O que era a guarda pretoriana? Era a guarda de elite do imperador, os homens mais bem treinados da época do Império Romano. Eram 16 mil soldados da mais alta patente do Império. Era a elite militar de Roma. Se Paulo estivesse solto, possivelmente jamais teria alcançado a elite militar de Roma. E veja, Paulo era cidadão romano, e ele estava prisioneiro de César. E a ordem era que ele tinha que ter todo dia, durante 3 turnos por dia, um soldado algemado a ele durante 2 anos. Tempo bastante oportuno para ele evangelizar toda a guarda pretoriana. E ele escreve no capítulo 4, versículo 22, todos os santos mandam saudações, especialmente os da casa de César. Terceiro, porque ele estava preso, ele não podia viajar como era de costume, que ele fazia. O que ele costumava sempre fazer. E aí, o que ele faz? Ele escreve cartas. E as cartas da primeira prisão dele foram Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon. Portanto, se você pensa que a sua vida está de ponta cabeça, Deus pode estar escrevendo o capítulo mais importante da sua vida, hoje.
Olhe para as circunstâncias da vida pela ótica da soberania de Deus atuando em você, para que você também possa dizer: sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olhe para as circunstâncias da vida desta maneira. Mas o segundo inibidor da alegria está no capítulo 2, versículos 3 a 5. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmos, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Segundo o roubador de alegria, é preciso, o inibidor, ou que quer anular a nossa alegria, são pessoas. É preciso admitir que nós sofremos mais por causa de gente do que por causa de coisas. As pessoas nos fazem sofrer mais do que as circunstâncias. Sabe por quê? Porque as pessoas nos decepcionam e nós decepcionamos as pessoas. Nós não viemos de uma família perfeita. Nós não somos pessoas perfeitas. Nós não nos casamos com uma pessoa perfeita. Nós não temos filhos perfeitos. E nós não frequentamos uma igreja perfeita. Por isso, hoje, ou amanhã, vamos ter motivos de queixas uns contra os outros. Por essa razão, não há família saudável, não há igreja saudável, sem o exercício do perdão. Porque quem não perdoa não tem saúde emocional. O perdão é a mais alta expressão do amor. Se você não perdoar, você não pode trazer oferta na igreja. Se você não perdoar, você não pode ser perdoado. Se você não perdoar, você não tem paz. Você fica escravo da sua consciência. Agora, perdão é uma questão de bom senso. Porque guardar mágoa é autodestruição. É beber veneno esperando que o outro morra. Se você guardar mágoa de alguém, esse alguém vai colocar um cabresto em você. E aonde você for, você vai estar sendo atormentado por aquela consciência e por aquela pessoa. A única maneira de você ter saúde emocional e viver livre é você limpar a ferida e perdoar. Perdoar, como Deus nos perdoa. Nós tínhamos uma dívida impagável, e quando eu olho os 10 mil talentos lá da Bíblia, que eram 10 mil talentos a serem pagos, fiquei pensando, o que vale 10 mil talentos na nossa moeda corrente hoje? E aí cheguei à conclusão que é 350 mil quilos de ouro. Que para o salário daquela época de um trabalhador comum, ele teria que gastar 150 mil anos para recolher essa quantia.
e Deus perdoou. É impagável, né? Impagável. O que Deus está falando é completamente impagável a nossa dívida. E agora, se você acha que é muito difícil de perdoar alguém que machucou você, a Bíblia diz que nós devemos perdoar como Deus em Cristo nos perdoou. E a Bíblia perdoa os nossos pecados. Perdoar não é... A Bíblia diz que Deus, quando perdoa, Ele esquece. Ele joga nas profundezas do mar para nunca mais se lembrar. E às vezes a gente fica perguntando, e note, tem crentes que se atormentam com isso dizendo, olha, perdoar eu até perdoo, mas não consigo esquecer. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não consegue esquecer, é porque você é normal, você não tem amnésia. Porque quando a Bíblia diz que Deus perdoa e esquece, a Bíblia não está dizendo que Deus tem amnésia. A Bíblia está dizendo que ela não está dizendo que Deus perdeu a memória. Então, o que quer dizer perdoa e esquece? É que Deus nunca mais vai jogar no seu rosto o pecado que Ele já perdoou você. Nunca mais Ele vai cobrar a dívida que Ele já perdoou você. Perdão é lembrar sem sentir dor. A igreja de Filipos tinha gente que ouvi essa expressão, achei até interessante, né? Azia em copo de bicarbonato. Já viu gente assim? A igreja tinha muito legal por fora, mas por dentro havia muitas brigas. Os homens estavam brigando dentro da igreja. E alguém diz, né, que quando o homem estava brigando, está certo, mas quando mulher começa a brigar dentro da igreja, aí sai de baixo. Porque era o que estava acontecendo, e Paulo faz uma referência a Evode e a Sintique, porque uma sentava de um lado, a outra sentava do outro. E ele faz essa referência, pensem concordemente uma com a outra. Eu não quero que vocês vivam assim. Se perdoem. Então, pedir perdão, porque se você não fizer isso, isso vai roubar, as pessoas vão roubar, vão inibir e vão anular a tua alegria. E por último, um inibidor da alegria, sabe o que é? Preocupação. Versículo 6. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. A doença deste século é a preocupação, é a depressão. E a depressão, a preocupação, ela está atingindo, na atualidade, todos os estratos sociais. Todos. De todas as faixas etárias. E de todos os credos religiosos. Até crianças estão ansiosas. Sabia disso? Até criança. Eu ouvi uma história que um pastor foi para um congresso e ele, no intervalo lá, ele foi tomar um cafezinho e foi numa das salas e viu uma criança assim, desenhando alguma coisa numa mesinha. E aí ele chegou e perguntou, e aí, como é que está a vida? E ela brava virou para ele e falou, estou estressada, pastor, estou estressada. Uma criança. O que é isso? Sabe o que significa a palavra ansiedade na língua grega? Estrangulamento. Tirar o fôlego. Tirar o oxigênio. Por isso que Jesus foi categórico quando ele disse assim,
por mais ansioso que você esteja, você não pode acrescentar um côvado, 45 centímetros ao curso da sua vida. Ansiedade é o quê? É quando você se preocupa sofrendo hoje por um problema que talvez aconteça amanhã. E as estatísticas dizem que 70% dos acontecimentos, dos assuntos que nos deixam ansiosos, não vão acontecer. Então, o que Paulo diz no texto é: não andem preocupados com coisa alguma. Não. Não andem preocupados. E como que você não faz isso? Você adora a Deus, você suplica a Deus, você apresenta a Deus os seus pedidos, e isso vai anulando a preocupação. É interessante que quando você lê o livro de Salmos, você vai perceber que a maioria não é de louvor. São salmos de dores, de lamentos, de angústias. Então, fala para Deus o que dói em você. Conta para Ele. Conta para o seu pai. Sabe por quê? Porque foi Ele que te fez. Foi Ele que te trouxe ao mundo. Ele conhece o seu coração. Ele está interessado em você. Comece a dar graças a Deus. A gente tem encontrado crente dizendo: mas como dar graças? Como dar graças? Eu perdi meu emprego, eu fechei o meu comércio, eu vou dar graça porque fechei as portas do meu trabalho. Como é que eu vou dar graça? Como dar graça se eu perdi alguém amado na minha família? Como que eu vou dar graça? Se você não encontrou um motivo para dar graças, eu quero só te lembrar uma coisa. Quanto que vale você estar enxergando agora? Por quanto você venderia os seus olhos? Quanto que vale você ter pernas para andar? Quanto que vale você ter um cérebro funcionando e você não estar vegetando? Quanto que vale um coração que bate milhares de vezes no seu peito, pulsando vida para dentro de você? Quanto que vale você ter os seus pulmões respirando e não estar num aparelho respiratório? Quanto que vale você ter 2 rins que filtram as impurezas do seu corpo e você não precisa estar numa máquina de diálise? Quanto que vale você ter uma família? Quanto que vale você ter amigos? Quanto que vale você ter irmãos? Quanto que vale você ter uma igreja? Quanto que vale você ter o seu nome escrito no livro da vida? Pare de lamentar, pare de murmurar e comece hoje a dar graças. Paulo diz que a ansiedade vai embora. A ansiedade vai desaparecer. E ela não consegue vir mais quando você começa a buscar a presença de Deus. É por isso que Paulo disse lá dentro da prisão. Ele vai dizer assim: olha, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. E a palavra guardar aqui no grego é montar sentinela. Isso quer dizer, quando a ansiedade vir, ela não consegue mais penetrar a sua vida. Por quê? Porque você está em plena comunhão com o Pai. É por isso que Paulo diz, de dentro de uma prisão: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. E eu termino com a mesma pergunta que eu fiz no início para você. Você é uma pessoa feliz? Você é feliz? Que Deus nos ajude a dar essa resposta. Amém?